Agora é pra valer. Cadê Guilherme? Aceita aí, Gui. Aí, quanto tempo, hein, Gui? E aí, Tê? Então, Ô, Gui, você digita papai até aí parece que não tava. Você digita aí, por Tá, favor, nos comentários o tema da live pra eu fixar aí. bora lá. Vou pegar aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite de novo, né? Acabei de vir dar um aviso aqui pra vocês. Mandem pros amigos aí, aproveitem. Coloquei afetividade Aí, e ó, sexualidade. fixei Só. aí. Aproveita esse um minutinho aí que a gente tem, porque o tema de hoje vai demandar muito tempo da nossa live, então Né? então a gente vai ter que começar logo, tá? Então convida um amigo aí pra gente já começar, tá bom? Isso aí, galerinha. Vai mandando aviãozinho aí pros teus amigos. E, gente, enfim, boa noite, né? Primeiro é um prazer estar fazendo essa live com o Thiago aí, Missão Jovens da Cruz. Esse projeto nasceu no coração de Deus, né? Foi um convite feito ao meu coração, e aí eu fui partilhando com alguns amigos meus, e aí chegou até o Thiago aceitou logo de primeiro, então eu queria agradecer muito, Thiago. Né? E quem quiser, no meu canal do YouTube, tem as outras lives também. Já falamos sobre mulher solteira e seus desafios, homem, chamado e atitude, namoro, tempo de conhecimento, e agora afetividade e sexualidade. Beleza? Maravilha. Então estou hoje aqui como convidado do Gui. Então eu que agradeço, viu, Gui, pela amizade e pela oportunidade também. Sim. Gente, como vai demandar bastante tempo, a gente vai começar aqui. E na live, pela primeira vez, a gente vai começar com uma palavra. A gente nunca começou com uma palavra, né, as outras lives. Mas nessa, Deus tocou muito no nosso coração. E tanto que foi interessante, que a gente até riu junto, porque foi uma coisa que confirmou muito no coração do Ti. Né? Sim. Não precisa pegar, tá, a palavra, é só para vocês entenderem mesmo. Está em Gênesis 1, versículo 27, que Deus diz assim: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus, ele o criou. Homem e mulher, ele os criou. E aí nós vamos para o versículo 31, que diz assim: Deus viu tudo o que tinha feito e era muito bom. Então a primeira coisa que a gente tem que entender: Deus te cria, né, te criou, me criou à imagem e semelhança dele. O que é ser imagem e semelhança de Deus, sendo que Deus não tem corpo? Deus é espírito. Então a imagem e a semelhança fica na característica do outro. Né? Muitas vezes, né, Ti? Muita gente já deve ter falado para você assim: Tiago, você tem a paciência do teu pai. Tiago, você puxou tua vida de oração com teu pai. Não sei, tô dando um exemplo, tá, Ti? Mas você puxou a tua ignorância para tua mãe. Então, assim, a gente fica, as pessoas às vezes ficam comparando a gente com algum familiar nosso. E é justamente isso. Quando eu tenho mais paciência, quando eu tenho compaixão, quando eu tenho misericórdia, quando eu tenho caridade, quando eu perdoo, quando eu amo, né? Essas são as características de Deus. Quando eu sou fiel, fidelidade, né? Então eu sou semelhante a Deus nessas questões. E eu perco a semelhança de Deus quando eu deixo de ter essas características, quando eu começo a pecar. Enfim, era só para vocês entenderem. E a segunda parte é que Deus viu que tudo que ele fez era bom. Então, eu e você, Tiago, somos bons, somos umas pessoas muito boas. Né? Não né? Somos santas. Mas, falando sério, nós somos bons. Porque tudo que Deus fez, viu que era bom. Até o sexo é bom. Deus quem criou o sexo, Deus quem criou o homem, Deus quem criou o corpo, Deus quem criou tudo. E ele viu que tudo era bom. Guilherme, então você está falando que o sexo é bom? Maravilhoso, é muito bom, né? Só que tudo no seu tempo, né? Há tempo para tudo, acima do céu, abaixo do céu, na terra, há tempo para tudo nessa vida. E eu queria já começar, na outra live a gente começou um pouco causando, né? A gente falou que namoro é feito para acabar. E nessa live eu também já quero começar um pouquinho dando uma causadinha.
E você sabia, Tiago, que nesse momento eu e você estamos tendo uma relação sexual? Mas é melhor você explicar isso aí, né? Vou dar uma explicada, né? Sim, eu e o Tiago, não só eu e o Tiago, como as pessoas que estão participando, estamos tendo uma relação sexual nesse momento. E o que seria isso? Por exemplo, existem duas definições sobre sexo: sexo masculino e sexo feminino, correto? E eu, do sexo masculino, estou me relacionando com o Tiago através, que também é um sexo masculino. E o relacionamento envolve o quê? Envolve tudo. O meu corpo inteiro é sexual, né? O meu corpo é sexual. Desculpa, Gui, te cortar, mas a sexualidade, inclusive, ela atinge todas as dimensões, né? Os aspectos na dimensão do corpo e da alma também, né? A sexualidade também afeta os aspectos da alma, não só do corpo. Sim, eu apertar sua mão, eu te dar um abraço, eu te olhar, eu conversar com você, dialogar com você, fazer um carinho em você, isso é uma relação, certo? Só que é o Guilherme, sexo masculino, se relacionando com o Thiago, sexo masculino. Assim como a minha esposa, sexo feminino, assim como minhas amigas, sexo feminino, e outros meus amigos, sexo masculino. Então, eu estou me relacionando com você, o meu sexo está se relacionando com o teu sexo, né? O nosso corpo em si, né? E como você falou, tanto o físico quanto o espiritual envolve a nossa sexualidade, né? Então, por isso que nós estamos tendo uma relação sexual neste momento. Eu tinha perdido. E pode falar. Filho. O que assustaria menos, né? Você vai falar mais dessa parte ainda? Você tem mais... Não, pode ir falando. Pode ir falando. Porque o que nos assustaria menos seria a gente escutar que estamos tendo uma relação afetiva, né? Porque o afeto, aparentemente, ele tem um peso na vida, né? Menor do que a palavra sexualidade. Então parece que a afetividade ela é mais bonitinha, ou a afetividade é ter afeto com todos, e a sexualidade parece que ela é meio vilã, né? E só para complementar, a sexualidade ele é um componente fundamental da personalidade, né? É o modo de ser do ser humano. Como eu falei no começo, é uma forma de se manifestar, é uma forma de se comunicar com o outro, é uma forma até de se expressar, né? Uhum. E a sexualidade também, ela não caracteriza o homem e a mulher somente pelo plano físico, mas também pelo psicológico, espiritual, né? Então, toda a sua expressão, toda essa adversidade. E aí, depois a gente vai até falar um pouquinho dessa diferença do homem e da mulher, né, Tio? Sim, sim. Beleza, então. Ó, eu tô com um copo aqui do Moore, em homenagem ao Gui. Até hoje, nos meus contatos, o Guilherme é Gui do Moore ainda. Meu Deus, esse nome não sai. Todo mundo, Gui do Moore. Agora é o Gui da Live. Então, vamos lá. Eu comentei, né, sobre a afetividade. E quando Deus, onde o Guilherme leu a palavra para nós, né? Quando Deus cria o homem e a mulher, e sempre que eu vou falar de afetividade e sexualidade, eu e todo o pessoal da missão, né? A gente gosta de falar do plano originário, que é o plano e a forma que Deus nos criou. Porque quando Deus nos cria, né, a sua imagem, quando Deus ele traz para a realidade o ser humano, Deus dá uma potência para o ser humano. Deus dá uma força. E aí entra algo que é muito importante a gente se lembrar, porque a gente sempre lembra, né, Gui? Eu acho que você pode até confirmar que a gente tem uma tendência muito grande para o pecado. O pecado original acabou com a gente. A gente é assim por causa do pecado original. Só que a gente se esquece que o original do original não é o pecado. Deus nos cria originalmente bons. Deus nos cria originalmente a sua imagem e semelhança. A gente fica usando muito do pecado original, das tendências do pecado original, mas a gente não pode se esquecer que o original mesmo, como se pode dizer, original de fábrica, o homem é bom. O homem tem a tendência para o belo, para o bem, para o verdadeiro, para Deus, né? Então, é como se Deus desse para o homem, na nossa realidade muito atual hoje, é como se Deus nos desse uma Ferrari. E aí uma Ferrari ela foi feita para ser colocada na pista.
A Ferrari foi feita para ser colocada na estrada, para acelerar, para ter conforto, enfim, né? O que a gente faria se a gente tivesse uma Ferrari? E é como se o homem ganhasse, tivesse uma Ferrari. A Brenda entrou aí. Boa noite, Brenda. É como se Deus tivesse dado para o homem uma Ferrari, uma potência muito grande de felicidade, e o homem deixasse essa Ferrari na garagem, parada, né? Então, vou usar da minha cola aqui, tá? E então a afetividade e a sexualidade, elas são potências, forças, para quê? Para a gente sair de si mesmo. Então, quando o homem ele é egoísta, ele está voltando para si. E a afetividade, ela é uma força para o homem sair de si. E aí eu parafraseio aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo disse, né, em João 15, que é ninguém é mais feliz, ou ainda ninguém tem amor maior, né, do que aquele que dá a vida pelo seu irmão. Então, na vocação de felicidade, de santidade do homem, a sexualidade é importante porque ela é uma força para a santidade, para o homem doar-se para o próximo, né? Então é uma força de sacrifício. E aí é um grande crime, né? Se você quiser me cortar em algum momento aí, Gui, fica à vontade, tá? Não, tranquilo. Oi, Duda. Shalom. E é um grande crime a gente viver a fé católica, ou exclusivamente no tema de hoje, afetividade e sexualidade, com o reducionismo. Muitos reduzem aquilo que é muito grandioso em algo pequeno. Então, a sexualidade e a afetividade, elas não são mais uma potência para a santidade e para o amor. É simplesmente é puro ato sexual. E isso é um crime muito grande. E crime pior ainda é tratar a afetividade com pode, não pode. Então, pessoal, qual que é a sua dúvida? Pode isso ou não pode? Pode aquilo ou não pode? Pode ou não pode? E o chamado de Deus para nós não é a gente ficar colocando na balança o tempo todo, pode, não pode, pode, não pode. Senão, não se torna uma relação amorosa, né? Então, o meu relacionamento com Deus não é um relacionamento com Deus amoroso. É com um Deus todo regradinho, que cabe somente no meu quadrado, e Deus só me ama se eu estou no pode. Mas será que pode? Será uma relação assim perde o gosto, né? Se eu sou amigo do Gui e eu saio pra comer um lanche com o Gui, não tá podendo sair agora, né, Gui? Tá meio feia a situação, mas... tá meio complicado. Será que eu posso morder? Será que eu posso pedir? Será que eu posso... Meu, que prazer... Será que eu posso tocar em tal assunto com ele? Que prazer eu vou ter nessa relação, né, de amizade? Nenhum. Vai ser um saco. Uhum. E é muito triste quando a vida afetiva, principalmente do jovem, se torna um saco. Quando, na verdade, era para ser uma força que leva para o céu. E aí, então, a afetividade, ela tem esse poder de nos levar para aquilo que é bom, naturalmente para aquilo que é sadio, gostoso, agradável. E aí, exatamente nessa parte que você leu, que, né, um pouquinho depois, que tudo isso entra em bagunça, uma bagunça total, que aí sim é com o pecado original. Você quer comentar alguma coisa até aqui? Não, posso tranquilo. Seguir? Então, beleza. É justamente isso. Tudo que eu pego essa relação, eu penso em Deus, eu penso no meu casamento, eu sempre falo, já pensou se eu fosse fazer com a Camila essa mesma coisa também? Será que eu posso isso? Será que eu posso aquilo? E é interessante que a gente vê que quando eu me relaciono com alguém, isso que as pessoas têm que entender. Quando eu me relaciono com alguém, independente se é Deus, independente se é uma pessoa, se é uma amizade, como você vai saber o que pode e o que não pode? A partir do momento que você se torna íntimo daquela pessoa. Quando você se torna íntimo de alguém, eu já sei aquilo que a pessoa gosta e que não gosta. E eu não fico mais pensando assim, será que eu posso? Será que eu não posso? Que vida chata. Agora, quando você tem um relacionamento íntimo, você tem intimidade com o outro, o que você mais quer fazer é o outro feliz. Para fazer o outro feliz, você precisa dialogar com ele. Porque quando você dialoga, você sabe o que se passa um pouco na cabeça do outro, como o outro pensa um pouquinho, como o outro entende as coisas. E quando você entende um pouco do mundo do outro, quando você se relaciona com o outro, isso se torna natural. E aí, quando eu vou sair para comer com o Ti, eu não vou ficar pensando mais se ele gosta ou se ele não gosta. Vai ser natural. E se chegar algum momento ele não gostar de alguma coisa, ele vai chegar e falar assim, Gui, não gostei de tal coisa.
Ô, Thiago, desculpa, da próxima vez não faço mais. Mas eu não fiquei me martirizando para saber se eu podia ou se eu não podia fazer aquilo, entendeu? Uhum. Então, hoje, o que torna isso mais tranquilo é o relacionamento, é a intimidade, é o diálogo, né? É essa aproximação. Perfeito, Gui, muito bem colocado, viu? E aí eu já puxo um gancho disso, que é exatamente o sentido de intimidade. Como que se constrói a intimidade? Como se diz, comendo muito sal. A intimidade ela é construída a partir de uma relação de sacrifício e de doação. A Lili disse que travou. Voltou aí já? Alguém pode... Voltou, Lili? A Fer tá aí, pode confirmar. A Brenda tá aí também, se puderem dizer se voltou já. Kathleen, João. Não, voltou. Pra mim então. tá rodando. Não, a Fer disse que não travou. Deve ter sido a internet da Lili, então. Beleza. Vamos lá. E Você marcou o tempo que começou, mas dá pra gente medir mais ou menos aqui. Né? Começou umas 10h05, por aí, 10h02. Beleza. Então, essa intimidade, e no caso, a intimidade com Deus, ela é construída também à base de sacrifícios. E a gente pode pensar que, por exemplo, o amor, quem é o amor que se fez carne? Jesus Cristo, ele não era somente uma pessoa, ele era o próprio amor. E ele veio, amou, 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 amou. A vida de Cristo foi uma testemunha do amor e da verdade, e o que fizeram com Cristo foi crucificá-lo. Ele que se dá, né? Claro, ninguém tira a vida de Cristo, é Cristo que dá a sua vida, mas ele ama, ama, ama e é sacrificado. Então nós também, quando nós buscarmos o amor, nós também precisaremos nos dar em sacrifício. E aí é que entra um grande problema para a nossa juventude. Porque você quer ver a juventude correr, você não grita, pega ladrão, você não grita, vai acontecer, vai estourar uma bomba. Você grita, vamos fazer sacrifício. Aí todo mundo vai sair correndo. E isso é também uma desordem do sentimento, né? Porque o que o sentimento natural vai querer dizer? Eu não estou me sentindo bem. Gui, eu deixei de ir naquele grupo, por quê? Porque eu não estava mais me sentindo bem. Então eu não quero me sacrificar para lutar, para reconciliar, para reconstruir. Eu não me sinto bem. Gui, eu parei de rezar porque eu não estava me sentindo bem rezando. Gui, eu estava rezando de joelho, mas eu senti que eu devia rezar sentado. Tudo bem, pode rezar sentado, né? Não é isso que eu estou falando. Mas o nosso sentimento natural é fugir do sacrifício. Por isso, nós não podemos ser guiados pelos sentimentos. Por quê? Por exemplo, quando um casalzinho começa a se gostar, eles se envolvem sentimentalmente, afetivamente. Se eles são conduzidos por esse sentimento, qual que é a primeira coisa que eles vão fazer, Gui? Vão achar um escurinho. Né? O que o sentimento vai gritar? Vamos ficar para ver se vai dar certo. Olha só como não dá certo ser guiado pelo sentimento. E ainda mais sentimentos tão machucados e feridos. E, inclusive aqui eu já coloco uma grande, não culpa, né? Vamos lá, vamos ser bondosos também. Mas os movimentos jovens, grupos de jovens, enfim, acampamentos, seja o que quer que seja, tem uma grande parcela de responsabilidade em não alimentar nos jovens uma vida com Deus totalmente sentimental. Né? De momentos somente para sentir, porque daqui a pouco vai começar a sentir dor de barriga. Não vai ter mais o que sentir, vai ter que começar a sentir dor, né? Ô Gui, você tá sentindo agora o seu pâncreas aí? Você tá sentindo agora o seu fígado? Ô Gui, mas você então não tem um fígado, é isso? Não. Eu tenho, claro que eu tenho. Tem um fígado. Então, é claro que a gente não pode ser, então, somente conduzido por esses afetos desordenados, né? E aí, São José Maria Escrivá, que é um santo muito... Deixa eu só concluir aqui, e aí você entra. Que é um santo do século quase que 21 aqui, né? Tá na porta. Ele fala, Senhor, não me tire os afetos. Não tire os meus sentimentos. Porque muitos caem nesse erro, né? Eu não quero mais sentir atração pelas mulheres, viu, Gui? Porque, assim,
Ai, eu não quero mais sentir, então. Não. O sentir é natural do homem. O homem tem que sentir. Então São José Maria fala, não tire, Senhor, os meus afetos, porque com os meus afetos eu posso te servir, mas que os purifique. E aí é que tá. Orientar, né, direcionar, educar a nossa afetividade, os nossos sentimentos, e aí não só no sentido do namoro, da vocação, mas até nas amizades, né? Porque é importante a gente ter esses sentimentos ordenados para sermos bons amigos. Senão a primeira coisa que o Gui faz, que eu não concordo, que eu não gosto, o meu sentimento vai falar o quê? Para de ser amigo dele. Então é importante ter essa orientação e essa educação. E São José Maria diz, então, Senhor, não tire, mas purifique. E a purificação é dada como? Com sacrifício. Justamente. E essa afetividade, ela precisa ser equilibrada, né? Através até da virtude da temperança, né? Que a gente fala, tem que ter um tempero aí. Porque senão entra até naquela parte da carência afetiva, por exemplo, onde a gente joga a responsabilidade no outro e achar que a minha alegria, a minha felicidade depende do outro, né? E não, eu preciso estar bem comigo mesmo. Quantas vezes eu já vi, e isso eu experimentei na minha vida, né? Eu tive namoros onde afetivamente a pessoa, de certa forma, dependia um pouco de mim, depositava nas minhas costas a responsabilidade de fazer ela feliz. Um peso que não é seu, né? E um peso que não é meu, né? E, por exemplo, hoje eu estou casado com a Camila. Eu sempre falo isso. Ela me faz feliz? Sim, me faz feliz. Mas só Deus me faz completamente feliz. E eu também preciso aprender a me amar, né? A ter sentimentos bons por mim e não terceirizar esse sentimento. Eu não posso terceirizar isso para outras pessoas, né? É uma coisa entre eu e Deus. E isso muitas vezes cai nesse erro dessa carência afetiva, de achar que o outro é responsável pela tua felicidade. Porque se você não tiver o outro, meu Deus, eu vou morrer. Né? Quantas vezes a gente viu jovens, meninas e meninos, ou com depressão, ou chorando. Por que você está sofrendo assim? Porque eu perdi o amor da minha vida. Sem ele eu não sei viver, sem ele eu não sou feliz. Como assim? Sem o outro você não é feliz? Você tem que ser feliz sem depender do outro. O outro pode te fazer feliz? Com certeza. Mas só Deus te faz plenamente feliz. Você se faz também feliz, porque você tem que se cuidar, né? Você tem que cuidar da sua saúde mental, física, espiritual. E para isso você precisa de hábitos bons, né? Sim. De outras virtudes também. Então o que você falou faz muito sentido, Ti. Uhum. Sim. E exatamente, até mesmo a carência, a gente acha que a carência é só aquela pessoa que quer ter a relação afetiva com terceiros, né? Mas, por exemplo, quando a gente sofre uma humilhação, quando o outro me ignora no WhatsApp, a gente querer também, a gente fugir disso ou não querer enfrentar isso também é uma carência. Porque a carência é exatamente você colocar essa força no outro, né? Esperar todo o bem do outro, sendo que isso não vai acontecer. Né? Nós somos humanos e erraremos. E a Érica falou uma coisa bem interessante aqui. Aí você deixa de dar chance para outras pessoas, porque você se machuca, né, com outras pessoas e acha que todo mundo vai ser igual. Primeiro que você já está errado de colocar toda expectativa em alguém. Você não tem que criar expectativas. É por isso que dentro de quando você se relaciona com alguém, independente se é namoro ou se é amizade, é por isso que é fundamental o diálogo e a transparência, né? De você chegar, conhecer como é o outro e não criar uma visão do outro, né? Você cria muitas vezes uma percepção do outro que o outro não é. E isso pode ser culpa do outro que quer te passar algo que ele não é para te impressionar, ou culpa sua mesmo, porque você criou isso, né? E por isso que você tem que tomar muito cuidado, não criar expectativa em cima de ninguém, né? A expectativa somente em Deus, porque só Deus é perfeito e Deus nunca falha, o ser humano sempre falha, né? Então eu não posso criar expectativa no outro. Eu tenho que querer estar aberto para conhecer o outro como ele realmente é, né? E estar bem comigo mesmo. Então foi muito bem o que a Érica disse aí. É Eric. Eric. Desculpa, Eric. Meu Deus. Pô, nada de sexualidade, você vai dar uma dessa aqui, é duro, hein?
né? Pelo amor de Agora, Deus. ô Gui, você tocou num ponto aí que eu quero falar de polêmica agora. Tô brincando, não é polêmica Uhum. não, é coisa simples que o homem complicou. Você, ó, um abraço pro Gui, a Mari também tá aí, Mari. Como falar de teologia do corpo sem lembrar de você, hein, Mari? O Pedro Bote tá aí também, um beijo, Pedrinho. O João, o Matheus Ferro, a Cat tá aí firme, a Ariellen tá aí também. Maravilha, vamos lá. Você falou da sua relação com a Camila Camila. e que vocês... A Camila te faz feliz, mas até um certo ponto. E aí é que eu quero entrar exatamente o que você leu na passagem. Eu quero entrar não, porque a gente combinou, né? Então a gente tem um script aqui, ó. Vocês acham que o Espírito Santo não é assim, sai fazendo aí que vai dar. Não, o Espírito Santo é organizado. E o Gui leu a passagem em que Deus fala, que Deus não, né? O Gênesis fala, homem e mulher Deus os criou. E aí a gente entra, é claro, o mundo hoje hipersexualizado e o mundo da lacratório, né? A gente vê que é grande dificuldade em entender algo que é muito simples. Que Deus criou o homem e a mulher. E aí, o catecismo traz algo que é muito simples, né? O termo catecismo pode já gerar uma série de preconceitos, mas é algo muito simples. Que diz assim, o homem e a mulher são feitos um para o outro. E aí não é porque Deus errou e criou o homem e a mulher de forma incompleta. Mas porque eles foram feitos para a comunhão. Então não é porque eles são incompletos por erro de Deus, é claro. Mas porque o homem e a mulher nasceram para a comunhão. Nasceram um para o outro. Isso é muito claro, desde qualquer bebezinho que você vê é nítido, né? Que tem essa sede de comunhão. Então, homens e mulheres são iguais porque são ossos ela é osso do meu osso, né? Carne da minha carne e tudo mais. Porém, eles são complementares, então eles são diferentes. Homem e mulher são essencialmente diferentes no masculino e no feminino. E até nisso também a gente vê que estamos num mundo muito ferido, né? Como o Papa Francisco disse hoje na bênção Urbi et Orbi. Ele falou como a gente achou que ia viver totalmente saudável num mundo que está doente. Né? Então, até se você quiser tocar ali no ponto da homossexualidade que você falou, porque nós estamos no mundo ferido e pessoas, inclusive, feridas com a igreja por não entenderem aquilo que a igreja realmente mostra com o seu amor de mãe. Com o seu amor de mãe. Sim, porque muitos homossexuais, né, amigos meus, vêm me perguntar, Gui, ser homossexual é pecado? E aí eu sempre respondo que ser, né, não é. Porque muitas vezes você não tem um controle disso. O desejo, a tendência... O desejo, a tendência, não é porque você não tem um controle disso. Mas o ato em si, sim, é pecado. Tá, Guilherme? Se ser não é, mas fazer é, né, o ser e a atitude são diferentes, o que eu devo fazer então? Simples. Assim como um sacerdote, uma religiosa, né, são pessoas normais, naturais, como você, homossexual, que também tem desejos, também tem vontade de fazer sexo, também tem vontade de se masturbar. Masturbar também é pecado, tá? Mas porque todo homem, tem uns que não, pela graça de Deus, consegue até se livrar desse desejo, mas a maioria dos homens sim, porque é algo natural. Nós somos animais, né, muitas vezes, se a gente não controlar os nossos desejos, as nossas paixões carnais, tudo. Então, assim como eles, que também têm esse desejo, mas decidiram entregar toda a sexualidade deles para Deus, você, homossexual, vai entregar a sua sexualidade para o teu esposo, que é Jesus Cristo, né, que é Deus. Então, se o ser, você não controla o ser, que tipo assim, eu sou, beleza, não é errado, mas o fazer sim. Então, em vez de fazer, entrega isso, renuncia, faz esse sacrifício como muitos fazem, entrega essa sexualidade para Deus. E até puxando um pouquinho nesse assunto que você disse, né, que Deus, homem e mulher, Deus os criou, e existe muita diferença, né, do ser do homem e da mulher.
Porque a diferença do homem e da mulher não é simplesmente pênis e vagina, né? Também é essencial isso, né? Já mostra a diferença. Mas a forma de pensar, né? A massa corporal, né? A forma de sentir as coisas, a forma de enxergar. O homem tem a sua maneira e a mulher tem a sua maneira, né, Ti? Uhum. O homem e a mulher, eles são diferentes em muitos aspectos, né? Na biologia, né, claro, mas também na questão sentimental, corporal. O homem em si já é mais forte que a mulher, né? O homem em si, ele pega trabalhos mais pesados que a mulher. O homem em si já tem outras coisas, características específicas diferentes da mulher, né? Por isso que muitas vezes a pessoa fala, não tem diferença. Não tem diferença, sim. Você sabe quando você nasce homem, sim, e quando você nasce mulher, sim. Se você quer mudar as coisas, ou se você pensa em mudar, não, eu não quero ser... Aí já é um problema teu, né? Já é uma escolha tua. Mas que você nasceu homem ou você nasceu mulher, é realidade, pronto, basta. Uhum. Né, Tiago? Sim. E nisso, a gente pode até, não sei se tem alguém aqui que não é católico ou não acredita em Deus e tudo mais, mas isso não é algo assim, tudo bem, né? É assim, ponto. A verdade ela é absoluta e é assim. Deus criou o homem e a mulher, ponto, acabou. E Deus é criador do universo, ele rege todo o universo, ele sustenta toda a nossa existência nas suas mãos. Se Deus, sei lá, não dá para acontecer, né? Mas se por 1 milésimo de segundo se esquecesse de nós desapareceríamos. A nossa existência está baseada em Deus. Deus criou assim, é assim, ponto. Né? Mas para aqueles que se dizem ateus, agnósticos ou qualquer coisa assim, não é algo só da religião ou que a Igreja Católica opressora quer colocar. É só você olhar para a tendência natural e sadia das pessoas. Muito simples. Se nós pegamos a natureza em si. A natureza em si, os animais. Os animais não têm ideologia de gênero e você vê nitidamente ali a proteção e tudo mais. E se nós pegamos, a gente não pode fazer isso também, mas pegando Jesus como um personagem somente histórico, né? Vamos colocar... Tem muitos que falam que não acreditam em Deus, na religião, mas que Jesus foi uma boa pessoa, né? Vamos dizer assim. Se nós olhamos para o modelo de família na qual nosso Senhor Jesus Cristo foi educado, nós vemos naturalmente assim, uma pessoa, eu não quero, pelo amor de Deus, gente, eu não quero ser herege e eu não acredito de forma nenhuma nisso, mas só para alguém que às vezes contextualizar não o exemplo. Contextualizar o exemplo. Mas Jesus, que foi uma pessoa virtuosa, boa, justa, sofreu de forma que não devia sofrer, foi esquecido, foi pregado na cruz, sofreu aquilo que humanamente não se pode suportar, tudo mais. Como que ele suportou tudo aquilo? Por uma educação também que ele teve dos seus pais. Então, se a pessoa é virtuosa, ela é sadia, né? Então, a educação sadia, que os pais, na sua tendência natural do São José, trabalhar, ser firme e tudo mais, e da Virgem Santíssima também cumprir seus ofícios dentro de casa, mostram isso e assim por diante, né? Certo, Gui? Certo. E justamente, até exemplificando um pouco melhor, você nota a diferença do homem e da mulher, Tiago, até no jeito de amar, né? Até na forma que a gente ama somos diferentes, né? A mulher na delicadeza dela, tem mulher que é mais grossa, né? Mas você vê que eu vejo a minha maneira de amar totalmente como homem diferente da Camila, né? Muitas vezes o homem, por ser natural, a forma de amar dele é uma forma protecionista, né? O homem é aquele que está à frente. E a mulher é aquela por querer cuidar das coisas, dar sentido às coisas. Então você vê a diferença do amar da mulher do homem até na hora de amar, até na hora de se entregar, até na hora de fazer certas atitudes, né? Eu lembro, a Fer tá assistindo aí, né? E ela me lembrava esses dias que... Eu vou abrir aqui porque o problema no caso era eu, tá? Então, mesmo assim, a Fer não ligaria. Quando nós começamos não a namorar ainda, né? Mas a gente viveu um tempo de pré-namoro, e a gente, né, se conheceu, rezava e tudo mais. A Fer chegou em mim de forma muito... Santa Teresa d'Ávila, ela dizia, né, pras feiras,
sejam hombres, né? Haja como homem, no sentido da virtude, da fortaleza, e tudo, da firmeza, né? E aí eu lembro que a Fer chegou em mim e falou, Thiago, eu preciso que você seja um pouco mais firme. Eu preciso que você se coloque no seu lugar. Eu preciso que você saiba tomar as decisões. Porque um homem inseguro vai fazer a mulher ser insegura em tudo. Olha a Fer. Vocês veem a Fer com essa carinha aí, vocês não imaginam as pancadas que ela dá. Até hoje dá ainda. Então ela falou, você precisa se colocar na sua posição de homem, na sua posição de protetor e tudo mais. E isso é muito importante. Um amigo meu comentava que o psicólogo dele tinha dito, o psicólogo dele, logoterapeuta, né, na linha tomista e tudo mais, um homem, muito bom psicólogo, muito católico, nessa relação de homem e mulher, ele disse que esse meu amigo tinha tendências de agir como mulher num relacionamento, porque ele estava sempre procurando carinho, sempre procurando a aceitação da mulher. Isso é o que muitas vezes a gente nem percebe, ou pode esquecer, ou não perceber. Mas que ele sempre procurava carinho, isso fazia dele uma pessoa carente, uma pessoa fraca, insegura. Porque quando ele não recebia esse carinho, isso que eles nem eram namorados ainda, né? Quando não recebia carinho, ele se frustrava, chorava, ficava triste. E não é que o homem não possa querer carinho, não é que o homem não possa pedir um abraço, um afago, não é isso. Só que o homem ele tem essa tendência natural, na sua afetividade sadia, né, de fornecer o carinho e tudo mais. A Mari comentou algo aqui. Também preciso analisar os sentimentos de confusão homossexual tem uma raiz. É importante impulsionar os jovens a encontrar e tratar as raízes. Exatamente. Muito bem colocado, Mari. A Mari, o Gui, pode chamar ela para uma live, viu? Tô colocando você na enrascada junto aqui, viu, Mari? Porque a Mari é muito agraciada por Deus. Quando se trata de teologia do corpo, é com ela mesmo. Não só teologia do corpo, viu? Mas isso, Mari, eu vou tratar no último tópico, né? Que é como a gente tratar essas raízes. Porque nós precisamos do remédio para essas nossas inclinações. Seja homem, mulher, tendência homossexual, tendência para o orgulho, para a vaidade, para o egoísmo, para a mentira. Tudo isso precisa ser encontrado e tratado. E aqui eu quero comentar um ponto que eu joguei no começo e ficou esquecido. Mas que é tomarmos não só pelo sentimento, mas também pela razão. Porque, viu, Mari? Inclusive eu estou fazendo terapia, viu? Por recomendação, inclusive, da Mari. Que nós precisamos também olhar para o nosso lado humano, para o nosso ser humano, e que não somos anjos. Então precisamos também de ajuda um do outro, de ajuda dependendo do caso. E eu aconselho, não terapeuta, psiquiatra, psicólogo, logoterapeuta, não é para louco, mas para pessoas que querem voltar a ser quem são. Né? Muitas vezes nós não temos esse amparo, esse caminho sozinho. É impressionante, porque eu chego para a sessão, a gente está fazendo online agora, eu sento e acho que não vai sair nada daquele dia ali. Foi tudo bem, tranquilo, mas é impressionante como ela arranca as minhas raízes podres. Mas assim, arranca sem dó, né? E para me curar, para eu ter um coração sarado, a direção espiritual também é fundamental nisso. E para quem tem essas raízes, também é importante tratar essas raízes, encontrar e tratar essas raízes, né? E fazendo um comentário, uma frase que ela disse e a importância das referências no ser homem e no ser mulher. Eu quero tratar essa experiência até com o Bento, meu filho, né? Porque cientificamente isso também é um estudo, porque muita gente fala assim, não interessa se são dois pais, se são duas mães, o que importa é o amor. Não, desculpa, não é. Porque a única parte certa o que importa é o amor, só que é o amor na sua essência verdadeira, né? Não, então, mas e aí que eu quero entrar na explicação. Não, tá, mas tá certo a tua colocação. O que eu quero entrar é justamente isso, porque assim, uma criança, ela precisa de referência de homem e da mulher. Por exemplo, o Bento, tá?
O Bento, se ele convivesse só comigo, homem, ele ia crescer um macho rústico, bruto, sistemático, né? E se ele crescesse só com a Camila, se ele tivesse só contato com mulher, automaticamente ele já ia crescer um pouco mais afeminado. E no começo, quando uma criança ela nasce, ela é pegada muito à mãe, muito à mulher, né? E quando o pai, ele serve para quebrar isso. O pai chega e quebra essa relação, né? E traz esse equilíbrio. Então, uma criança, quando ela cresce com um pai e com uma mãe, ela cresce com esse equilíbrio, né? Imagina um menino, né, o meu filho, tendo contato só com mulheres. Automaticamente ele já ia ser um pouco mais afeminado. Isso, não estou falando que isso é ruim, mas isso é estudo. Isso é estudo. É desordem. Então o Bento precisa ter esse contato com a mãe e com o pai. Quando existe dois pais e quando existe duas mães, se perde o equilíbrio, né? Se perde tudo. Então precisa. Então no começo o filho só tem relação com a mãe, porque para ele a vida dele é só a mãe. Aí quando ele vai ficando um pouquinho mais velho, ele vai tendo um pouco mais de entendimento, o pai chega e quebra esse relacionamento e traz o equilíbrio. Então o pai traz um pouco mais da masculinidade, da força, né, do ser homem, enquanto a mãe continua trazendo essa delicadeza, esse carinho, né? Precisa ter esse equilíbrio, viu? E a gente vê isso é muito importante. A gente vê a diferença, por exemplo, no caso de quando acontece ou do pai falecer ou de serem pais divorciados, é diferente quando principalmente quando falece a mulher, o homem tem tendências para virtude e tudo mais, que é diferente quando o menino, por exemplo, perde o pai e é educado pela mãe. É diferente. Esse menino, ele não vai ser tão influenciado por isso. Ele vai ter, até, sei lá, por graça de Deus, ou enfim, mas ter esse rompimento, porque tanto o homem, tanto a mulher precisam desse rompimento com a mãe. Porque a criança, ela é totalmente dependente. E não só no sentido da sexualidade, da afetividade para esse lado, mas no sentido humano. Se a pessoa não tem esse rompimento com os pais, com a mãe primeiro, né? E depois também com os pais, vai se tornar uma criança de 30 anos. E é horrível isso. É insuportável, né? O Eric comentou. Ele comentou, tá partilhando aqui da vida pessoal dele também. E a Bia pediu pra gente salvar a live. A gente vai ficar salvo 24 horas e depois vai pro canal do YouTube. Isso, Bia, só para você entender, essa live aqui, ela já é a quarta, já teve as 3 primeiras, né? Então, essa já é a quarta. Todas as lives eu salvo e jogo no meu canal do YouTube. E essa também, como eu estou fazendo com o Thiago, ele também vai subir para o canal dele, né? Mas todas as minhas lives anteriores que eu falei sobre mulher solteira e seus desafios, homem, chamado e atitude, e namoro, tempo de conhecimento, já está no meu canal do YouTube. E essa também vai. Então, vocês também podem acompanhar, tá, gente? E depois eu vou jogar no meu perfil. Enfim, quem está no meu perfil segue o Thiago, né? Missão Jovens da Cruz. E quem está com o Thiago aí pode me seguir também, que lá também vou deixar os links, só para avisar. E aí você já pode voltar aqui nas partilhas. Certo. Ô, Gui, a gente tem aí uns 15 minutos só. Eu queria que a gente entrasse na parte mais prática. Até disso a Mari falou, pra gente ter uma ordem mais prática de como tratar, de como lidar com tudo isso também. Tá. Só rapidinho aqui, tio. O Vitor. Salve Maria, boa noite. Tenho a desordem homossexual desde que me entendo por gente. Mas graças ao bom Deus e pessoas que Ele me colocou em minha vida, aprendi que nem tudo que sinto é o que sou. Caraca. Parabéns, Vitor. Louvado seja Deus, né? Por essa maturidade também. Até a importância da sexualidade e da afetividade é muito importante para essa maturidade. Né? Senão a pessoa, mas eu sou então castigado por Deus. Ora, se fosse assim, todos nós poderíamos cair nesse... Pô, Gui, eu tenho tendência pro pecado, então, minha vida acabou, né? Eu sou um castigado e eu vou me entregar ao pecado, à vida desordenada e tudo mais. E não, né? Muito bom, Vitor. A Gisele perguntou
A internet do Gui acho que tá dando uma travada. Vocês estão me ouvindo? Aí, voltou. Voltou? Vocês estão ouvindo bem eu e o Gui? Porque aqui pra mim o Gui travou. A Gisele perguntou o nome do canal. O canal nosso, o meu, é Missão Jovens da Cruz. O seu, Gui, como que tá o nome? O meu tá como Guilherme Eduardo, mas se alguém só entrar lá no perfil do meu Instagram, que vai estar o link na bio lá também. Beleza. Fernando Nunes, um abraço, viu, Fernando? Obrigado, amor, pelo feedback. Então, maravilha. Bom, então a gente vai tentar dar uma passada em algumas coisas mais práticas para a gente tratar essas raízes feridas e desordenadas, que é importante não só para a nossa relação no sentido afetivo, né, de namorado, de casal e tudo mais, mas para toda a relação da nossa vida. E aquilo que eu disse no começo do reducionismo, a gente corre também um risco de levar a nossa relação com Deus como reducionismo. Então, eu tenho vários segmentos na minha vida. Trabalho, família, estudos, estudo profissional, Deus, futebol, estudo de inglês. E não, né? Na verdade, tudo isso está em submissão à vontade de Deus. E quando a gente começa a acertar essa nossa vida no sentido afetivo e da sexualidade, como a gente falou durante toda a live, nós estamos reorientando toda a nossa vida, toda a nossa vocação, a nossa vida profissional, as nossas amizades. Às vezes você nunca teve facilidade, conseguiu ter bons amigos. E então pode ser que as raízes da afetividade, até do que se viveu com os pais e tudo mais, esteja refletindo nisso também. E é importante a gente entender também que, ainda que a gente tenha a raiz do pecado original, que nos leva para a tendência para o pecado e para a desordem, nós somos batizados. E no batismo, Deus nos dá aquilo que é chamado de graça santificante. Ou seja, é uma força para a santidade. Então é como se o nosso laço foi... A gente tem um laço, um nó, tá? Eu vou ser bem didático. Nós éramos unidos com Deus, o pecado fez isso aqui. O batismo faz isso aqui, de novo. Só que acontece o quê? Há uma força que puxa um para um lado, um para o outro, certo? Então, os pecados, as tendências vão enfraquecendo esse laço, né? Deus fica aqui, né? Deus não, eu fiz errado, né? Deus não sai do lugar. Mas as nossas tendências começam a nos puxar para fora. Então, constantemente, a gente precisa renovar esses laços. Então, tá escorregando, volta. Escorregou um pouquinho, volta. Volta. E como que esse volta se dá? Pelos sacramentos. Os sacramentos nos dão graça. Isso aqui pode parecer difícil, mas é importante a gente entender para viver bem os sacramentos e a vida de oração. O sacramento nos devolve para Deus. Nos devolve. Ele fortalece. Só que ainda com o sacramento vai ter uma tendenciazinha a escapar. E aí é na oração. É na graça atual que se chama. É na oração que nós vamos mantendo firme isso. Então, o sacramento está segurando, mas está tremendo. A oração vem e fecha. Está tremendo, está querendo escapar. A oração segura. Porque a gente não tem acesso ao sacramento 24 horas por dia, ainda mais em tempo de coronavírus. Então, não dá guia. Estou aqui 3 horas da tarde, tive uma tentação. Dá tempo de eu ir na missa, comungar para fortalecer isso aqui? Não. Como? Oração. A vida de oração, as jaculatórias, vai nos sustentar. Tá? Então, é como se o sacramento planta... A Kathleen falou que é pedagogo homeschool. É como se o sacramento ele é uma semente. Eu coloco essa semente lá. Mas, Gui, se eu colocar a semente e deixar lá, a semente vai frutificar? Não. Então eu rego. E o regar é a oração. Então isso é fundamental para a gente viver não só a afetividade e sexualidade, mas a gente reorientar toda a nossa vida. Eu dei a aula aqui para você entender
o sentido teológico e seguir o seu caminho de santidade. Uma dica, Oti, que eu sempre dou, muita gente me pergunta, Gui, como é que eu venço a masturbação, né? Por exemplo, vou entrar nos exemplos que você está dando de vencer algumas coisas. Eu sempre falo, claro, a oração, a gente tem muitas ferramentas, os sacramentos, mas também tem o sacrifício e o jejum. O Gui travou, né? O Gui travou, mas vocês estão me ouvindo? Gui, você travou de novo. Gui sumiu. Tá. Ah, mas agora voltou. Voltou? Tá me ouvindo aí? Sim. Você parou na parte que você falou que tem o jejum. Isso. Que aí eu vou dar uma explicação. Por exemplo, me fala uma coisa que você gosta muito. Chocolate, refrigerante, não sei. Você gosta bastante aí. Chocolate. Chocolate. Às vezes eu pergunto para uma mulher ou para um menino, né? Você consegue ficar sem chocolate? Muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu não consigo. E aí, é aí que eu entro. Se você não consegue ficar sem o chocolate, que é uma coisa pequena, você não vai conseguir vencer uma coisa que é muito grande, né? E aí o erro das pessoas é tentar vencer a coisa grande logo de cara. Não, comece pelas coisas pequenas. Comece educando o teu corpo, né? A tua alma, os teus anseios, as tuas paixões, as coisas pequenas. Se você conseguir vencer, ficar sem o chocolate, através da oração, tudo, você vai mostrando para o teu corpo que você é quem comanda ele, não ele quem comanda você. E na hora que você vê, você está vencendo as coisas maiores, por exemplo, a masturbação, como muita gente já me perguntou. Então, oração, jejum é muito importante. Você começa vencendo as coisinhas pequenas. Se você não tem controle nas coisas pequenas, você não vai ter controle nas coisas maiores. Então, começa tendo controle nas coisas pequenas. Essa é a dica que eu dou para muitas vezes que as pessoas vêm me perguntar de algumas coisas assim. Uhum. Pode continuar. E também, Gui, como que se constrói um edifício gigante, né? Os maiores edifícios, não sei se é os maiores prédios, né? Eles são construídos a partir, primeiro, do alicerce e depois tijolo por tijolo. Aí está a importância das pequenas coisas também. E é claro, eu disse, e aqui eu não estou me contradizendo, dizendo que... Porque primeiro eu disse que o homem não é um ser só espiritual, um anjo que, tudo... Nossa, como que eu resolvo tudo? Reza, é o demônio, procura, você está contaminado, é opressão. Claro, existe, óbvio, né? Mas nem tudo é só espiritual. Existe também o lado humano. Porém, aqui, nessa situação também, o que faz vencer mesmo é a graça de Deus. Padre André, sua bênção. Padre André, amigo nosso lá do Sergipe. Obrigado pelo senhor estar aqui, viu? Padre André está rezando muito por nós nesse tempo, viu? Tem live, procura a paróquia Nossa Senhora da Ajuda, lá do Sergipe, que ele está transmitindo lá as adorações e missas. Então, por exemplo, eu venci os meus vícios na sexualidade. Claro, muitas dicas e caminhos me ajudaram, mas o que me fez vencer mesmo foi a graça de Deus, né? É a graça que nos faz vencer. Então, é fundamental fazer os jejuns, né? Seguir as dicas, fugir das coisas do olhar, das coisas do ouvido, é fundamental. Só que nada disso vai frutificar sem a graça de Deus. É aquilo que eu expliquei. A oração, tudo é graça. Tudo é graça. E São Paulo, inclusive, ele narra muito bem isso, né? São Paulo diz assim, eu me sinto fraco. Então, assim, eu estou na beira da tentação, na beira do pecado, a minha carne está gritando. E aí, a Cristo responde a ele, quando és fraco é que se manifesta a minha força. A minha graça te basta. Então, quando São Paulo fala, estou fraco, e aí é uma oração para nós, né? Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou sendo tentado. E aí Deus fala, na tua fraqueza se manifesta a minha força. Isso aí. Vai, Gui, a gente tem ainda uns 5 minutos aí. Tá. Só queria dar um recadinho. Sexta-feira que vem, a live é sobre casamento, tá? Com a minha esposa. Aí sim, hein, meu? E o Bento? E o Bento.
Como esse é um projeto, né, que fala da solteirice, tempo de namoro, castidade e aí casamento. E aí Maravilha. a última live vai ser sobre vocação com o Padre Edson, o Marmota, sabe? Uhum. Padre Edson de Então, Junquerópolis, né? então vão ser no total de 6 lives, né? Essa está sendo a quarta. Maravilha. Então vamos finalizar com as práticas. Você tá nas práticas ainda? Mas pode ficar livre aí, eu só... Pra minha parte já passei já o que queria. Tá, vamos tocar assunto rapidinho, né? Na questão que a gente tinha conversado sobre malícias, né? Na Sim. parte de namoro, até na questão da amizade, ou até mesmo na masturbação. A gente tem que ver, né, Ti, que nós fomos criados bons, então nós somos sagrados, e o outro também é sagrado. Então eu também tenho que respeitar o outro, né? Eu não tenho que ver o outro só como objeto, só como uma carne, né? E quando eu trato do outro como objeto, como uma carne, automaticamente eu me vejo como um objeto, né? As pessoas não pensam assim, mas toda vez que eu vejo um outro como objeto, eu aceito de eu ser objeto também. Por exemplo, quando algumas pessoas, né, entram na parte da sexualidade, castidade, que falam assim, né, muitos meninos, nossa, hoje eu saí pegando várias, né, várias meninas. E, e ele sabe que ele está pegando a menina só por curtição, e a menina também sabe que ele está pegando. Então, os dois aceitam que os dois são objetos, entende? Que os dois estão sendo usados. Só que no final das contas, depois os dois ficam vazios, né? Então, a gente tem que entender isso também e respeitar o outro. Olhar com o outro que o outro também é sagrado. Olhar para o outro de uma forma caridosa, né? E castidade, eu queria até que você entrasse um pouquinho nessa questão, né? Eu sempre falo que castidade tem mais um pouco a ver de como você faz as coisas do que você deixar de fazê-las, né? Eu queria que você só, pra gente encerrar, só desse uma introduçãozinha basiquinha na castidade, assim, pra gente, se você Show. puder. Claro. Na verdade, eu queria só retomar uma coisa que eu lembrei agora, que eu tinha esquecido. Quando você citou sobre os homossexuais, né, comentou, tá, e falou que os atos são pecaminosos. E na verdade aqui, tanto para o homossexual, tanto para o heterossexual, eu quero, né, pontuar que não só os atos, né, porque Jesus, ele pega o maior pecado, que é o adultério, e ele iguala com o menor. Olha a minha didática aqui, ó. Que são os pensamentos. Então só os pensamentos com o sentir, não é sentir, tá? Não é sentir reações físicas, é consentir, é querer. Também são pecados, tá? Só pra amarrar isso aí. Sim. E a castidade, aí mais 1 hora de live pra nós. Tô brincando. Só pra gente amarrar. A castidade, ela não é um peso pra nós. Assim como os mandamentos. Deus não manda coisas pesadas. Deus manda coisas que são para a nossa plenitude, para a nossa felicidade. Então a castidade, ela é exatamente também esse equilíbrio que é dado pela nossa sexualidade e afetividade regrada. Quem tem a afetividade regrada, eu conheço pessoas, inclusive ateus, pessoas totalmente contra a religião e tudo mais, mas que davam um exemplo de castidade. Claro, não é virtude, né? Porque, enfim, é outro assunto. Mas o cara... Não, você não pode fazer isso. Você tem que respeitar o espaço, o corpo do outro. Quase fala que o corpo do outro é sagrado, né? Praticamente. Porque tem essa noção de virtude, né? De justiça, de equilíbrio. Então é exatamente esse respeito. Quando eu tenho esse equilíbrio, eu vou saber muito bem até onde eu posso ir. E aqui eu quero dar a dica da castidade. Ó. Se a live acabar agora, vai acabar com chave de ouro. Um amigo, quando eu e a Fer começamos a namorar, ele sentou para conversar com a gente. Um grande amigo mesmo. E ele falou, ó, quando eu fui namorar, hoje ele não namora mais, está em outros lugares aí. Ele falou, quando eu fui namorar, o padre falou para mim assim, quando você for beijar sua namorada, ou você for beijar o seu namorado, imagine que está beijando Cristo crucificado. Esse é o segredo, não da castidade, da santidade, mas vamos falar para a castidade agora. Quando você olhar para o outro, imagine que você está olhando para Cristo. Esse é o segredo. Você vai olhar, você pode ver você homem, ver uma mulher passando nua na rua. Se ali você enxergar uma pontinha de Cristo,